Gente, nós estamos na quarta mensagem dessa série de mensagens chamada A Temporada de Frutos, como viver uma abundância que já está preparada para você. É a quarta e última mensagem. Próxima semana nós iremos iniciar uma nova série e eu quero que você também aumente sua expectativa, porque nós iremos falar de um tema muito forte que eu tenho certeza que irá tocar a sua vida. Não vou dar spoiler e venha no próximo domingo, que eu tenho certeza que você também continuará sendo abençoado. Mas nós estamos finalizando essa série de mensagem e antes de começarmos a ministrar hoje, eu gostaria de relembrar vocês de algumas mensagens passadas que a gente falou sobre essa série. Nós tivemos 3 mensagens nessa série e eu queria fazer uma retrospectiva. Eu gosto sempre de relembrar isso, sabe por quê? Porque nós estamos semeando algo no reino de Deus. Quando nós estamos liberando uma palavra profética, uma palavra de Deus daqui de cima, do púlpito para vocês, eu quero que você entenda que é algo que Deus está direcionando para a igreja. Quero que você entenda que é o próprio Senhor dando direcionamento, dando clareza nos seus caminhos. Por isso é tão importante uma série de mensagens como essa. Por isso que nós trabalhamos com séries de mensagens. Essa série de mensagens nós falamos muito sobre generosidade. Mas, por quê? Porque a gente sabe que é um tema de extrema importância, não só para abençoar a igreja. Nós não estamos falando isso para que a igreja seja próspera. Nós estamos ensinando vocês para que vocês vão bem em todas as áreas da vida de vocês. Amém? Quem está entendendo? O apóstolo Paulo falava em uma de suas cartas a Timóteo, ele dizia, não vou me lembrar o texto aqui, mas ele dizia assim: saúdem a Timóteo, que ele vá bem em todas as áreas da vida dele, assim como ele vai bem espiritualmente. Então, assim como você vai bem espiritualmente, eu quero que você também vá bem em todas as outras áreas da sua vida. Amém? Quem está entendendo? Então, vamos fazer uma retrospectiva rápida. Nós iniciamos falando sobre o solo do seu coração. Eu ministrei essa mensagem, a primeira mensagem dessa série, e nós falamos que para você receber aquilo que Deus prometeu, receber e desfrutar da promessa de Deus, é necessário preparar o solo do seu coração. E uma das verdades principais dessa mensagem foi: prepare o solo do seu coração com confiança. Com confiança em Deus, sabendo que Ele é o seu provedor, sabendo que é Ele a fonte dos seus recursos, sabendo que Ele é a fonte que você precisa todos os dias, não somente na sua área espiritual, mas também no seu mundo físico, no seu mundo material. Depois, no segundo domingo, pastor Tiago, na semana seguinte, pastor Tiago pregou uma mensagem aqui, dizendo sobre 5 verdades sobre a generosidade. E um dos tópicos principais dessa mensagem foi, ele disse que a generosidade é a prova que você confia mais no Deus que provê do que no dinheiro que você guarda. Ser generoso é a prova que você confia mais no Deus que está provendo na sua vida do que no próprio dinheiro que você está guardando no banco. Pastor, é errado eu guardar dinheiro? Não, não é errado. Está correto, você tem que ter sabedoria mesmo. Mas você também, da mesma forma que administra as suas finanças no seu dia a dia, você também tem que confiar no seu Deus. Porque se você não tiver saúde para buscar os recursos lá fora, no seu dia a dia, na sua semana, quem que provê a saúde para você? É o Senhor. Quem que provê os recursos necessários? Quem provê os clientes? Quem provê que as coisas caminhem da forma que está caminhando? Pastor, mas minha vida não está indo muito bem. Talvez o Senhor está te ensinando sobre algumas áreas que talvez durante essa série você parou para analisar e precisa corrigir rota. Então, eu quero que você entenda isso. Então, o pastor Tiago falou sobre isso. Depois, na semana passada, eu ministrei uma mensagem aqui falando sobre o princípio das primícias, sobre colocar Deus em primeiro de tudo. E algo que eu disse aqui foi: confiar em Deus
gera resultados que jamais você conseguiria sozinho. Veja como que nós estamos sempre falando na tua confiança, que é um ato que você sempre tem que ter diante da presença de Deus. Estar confiando que os planos dele é maiores do que os seus planos. Os planos dele é melhor do que os teus planos. Amém, igreja? Glória a Deus. E eu continuei dizendo naquela mensagem que colocar a Deus em primeiro gera provisão e proteção para a sua vida. E eu finalizei a mensagem dizendo algo que, se você não esteve aqui, eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu finalizei a mensagem dizendo que você não pode voltar atrás e mudar o começo da sua história, mas você pode começar de onde você está e mudar totalmente o final da sua história, de hoje em diante. Amém? Que Deus faça assim sobre a sua vida, igreja, sobre a vida de cada um de vocês, que Ele escreva essa história todos os dias através da sua decisão. E hoje nós queremos falar com você, para finalizar essa série de mensagens, sobre o tema: liberte-se daquilo que te prende. Liberte-se daquilo que te prende. Quero ler com vocês o texto base dessa mensagem, que está registrado no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 6 e o versículo de número 24, e depois nós iremos ler também o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 9 ao 13. Acompanhe comigo. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Tua Bíblia está dizendo isso. Amém? O próprio Jesus falando. Lucas 16, um texto parecido. Por isso eu digo, Lucas 16, 9. Por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, a riqueza acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará a vocês as riquezas verdadeiras? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês, o que é devido? Nenhum servo, de novo Jesus repetindo isso, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Amém? Feche seus olhos. Deus amado, doce Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui. Como o Senhor se manifestou forte durante os louvores, durante a oração, durante todos os momentos que nós estivemos aqui, Senhor. Que o Senhor continue se manifestando no meio do teu povo durante essa palavra. Seja o teu doce Espírito, Senhor Jesus, a convencer e a ensinar a sua igreja, que eu seja simplesmente um vaso de barro para ensinar, ó Deus, e ser um servo disponível a Ti. Que o Senhor fale ao coração deles. Senhor, que toda resistência maligna agora, em nome de Jesus, caia por terra no nome de Jesus, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nesse dia. Amém. Sabe, esses versículos que nós lemos, eu sempre gosto de começar a mensagem orando. Quero abrir um parênteses aqui. Sabe por quê? É muito bom quando a gente ora, porque o nosso coração às vezes está fechado. E o momento que a gente ora, a gente abre o coração. A gente sente Deus falando diretamente conosco, e o nosso prepara o solo do nosso coração, como preguei algumas semanas atrás. Então por isso que eu sempre começo com uma oração. Eu estava preparando a mensagem e o Senhor me trouxe isso. Por que eu oro todas as vezes? A gente para pensar um pouquinho, e é por isso. Tá bom? Quero fechar o parênteses aqui, só por isso nós fazemos essa nova
oração nesse momento. Esses versículos que nós lemos em Mateus 6 e Lucas 16 são tão importantes que nós precisamos entender o que significa mamon que Jesus estava falando. Porque segundo o que Jesus disse, ninguém pode servir a Deus e a mamon. O que o texto está dizendo é que nosso relacionamento com Deus pode estar comprometido. Como assim, pastor Rudy? Como assim o meu relacionamento pode estar comprometido simplesmente por conta das riquezas, por conta do dinheiro? Nós vamos entender um pouquinho hoje na mensagem. E por isso eu quero te fazer, na verdade, quero responder 3 perguntas que nós iremos fazer durante a mensagem. E a primeira pergunta é: quem é realmente Mamon? Quem é Mamon? Nós vamos responder isso aqui agora. Se Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, o que é Mamon? Primeira verdade sobre esse texto é que é possível alguém estar enganado no seu relacionamento com Deus. Como assim, pastor? A pessoa acredita que está servindo a Deus, enquanto na verdade está servindo a Mamon, porque Jesus disse: não é possível servir a Deus e a Mamon. Isso só mostra que alguém estava ali naquele momento que ele estava ensinando e pregando, alguém estava tentando servir os dois. Concordam comigo? Porque senão Jesus não teria falado esse texto. Jesus não teria deixado explícito isso para nós. Alguém estava tentando servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo, servir às riquezas. Por isso ele faz essa alusão. Mamon, é importante a gente falar sobre a origem dessa palavra, e é uma palavra aramaica que significa riquezas. Muitas pessoas acreditam que mamon se refere a dinheiro, mas Jesus, aqui nesse texto, eu acredito que ele está não só se referindo ao dinheiro, ele está se referindo ao significado da palavra mamon, que é riquezas. E não só significa riquezas, como se refere também a um deus assírio da época, que era chamado Mamon, um deus da Assíria, um deus que era proveniente da Babilônia. Sabe, eu não sei se todos aqui sabem, mas a Babilônia, ela é uma palavra que ela vem de uma origem, e o significado da palavra Babilônia é confusão. Babilônia era uma cidade do antigo Império Medo-Persa, e Babilônia é oriunda da queda da Torre de Babel. É a cidade que foi fundada ali quando a Bíblia relata em Gênesis 11 sobre a Torre de Babel. Babel representa o orgulho e a arrogância humana. Talvez você não saiba a história da Torre de Babel, eu vou dar uma pincelada aqui. Os homens da época, depois do dilúvio, se levantam um grupo de homens, o povo daquela época, e começam a construir uma grande torre. Qual que era o objetivo dessa torre? Chegar aos céus até Deus. Eles achavam que podia, com uma torre, chegar até Deus. E eles construíram isso. Deus, vendo isso, desceu à terra e decidiu dar uma parada neles, e Deus confunde todas as línguas. Por isso, a origem da palavra Babilônia é confusão. E Babel representa o orgulho e a arrogância humana. Por quê? Porque o homem queria chegar até Deus da forma errada, dizendo: nós não precisamos de Deus, nós podemos fazer do nosso jeito, nós podemos fazer da forma que nós queremos. E Mamon está inserido nesse texto. Babel significa orgulho e arrogância, confusão, orgulho, arrogância, é a mesma coisa. Nessa Torre de Babel foi onde Deus confundiu as línguas. Todo mundo ficou confuso, então Babilônia significa aquela que foi semeada ou plantada em confusão. Babilônia era uma terra confusa, era uma terra que ela foi semeada, que ela não tinha um norte certo.
Uma cidade que a sua raiz tenha confusão, provavelmente ela só vai ter confusão durante toda a sua história. Se nós lermos a Bíblia, capítulo a capítulo no Antigo Testamento, nós vemos esse povo, o povo assírio, o povo de Babilônia, sempre perseguindo Israel, o povo de Deus. E é nesse contexto que surge o espírito de Mamon. Um deus assírio, um deus da Babilônia. E veja que Jesus não está condenando você ser próspero, Jesus está condenando o espírito de Mamon. Esse fato do Deus da riqueza que leva o homem à independência de Deus. Eu sou independente, eu faço o que eu quero, eu tenho recursos, eu tenho dinheiro, eu faço do dinheiro o meu próprio Deus. Em achar que poderia, o homem achava que poderia fazer tudo à sua maneira. Mas sabe de uma coisa? Na verdade, isso aí sempre foi um engano de Satanás. E Satanás sempre vai querer te enganar dizendo que você é independente. Ele sempre vai querer te enganar dizendo que você é independente, que você não depende de Deus. Por isso que muitas vezes a dureza entra no nosso coração e nós não conseguimos ser generosos igual nós estamos falando. Estou falando especificamente de generosidade, mas tantas outras coisas que podem acontecer na nossa vida. Amém, igreja? Estão entendendo? Por que que Satanás sempre quer mostrar para nós que nós somos independentes? Quem se lembra do Éden? Ele vai, conta uma mentira para Adão, na verdade conta para Eva. Fala para Eva, se você comer do fruto, você será como Deus. Mas mal sabia ela que ela tinha o mesmo espírito de Deus. E ela era como Deus. Ela era uma criação, mas ela tinha contato com o Criador direto. Então o Satanás, ele sempre vai querer fazer você sentir, querer que você se sinta independente de Deus. É a missão, é o caminho dele. Então Mamon, voltando aqui no texto, Mamon não é somente um deus assírio, mas é um espírito que se apoia ao dinheiro, desviando o coração dos homens de Deus. Quando nós administramos nossas finanças, onde entra esse contexto na nossa vida? Quando nós administramos nossas finanças, a maneira de Deus, Ele abençoa, Ele prospera, Ele faz com que o devorador não toque, foi o que nós lemos semana passada. Malaquias 3:10, e eu iniciei também essa mensagem falando que Deus provê, é fonte de provisão e também é fonte de proteção. Ele protege aquilo que é nosso. Porém, quando nós não fazemos e estamos presos ao espírito de Mamon, sabe o que acontece? Talvez muitos de vocês vão se identificar, e eu já me identifiquei assim um dia. Toda vez que eu recebia meus recursos, todas as vezes que você às vezes recebe seus recursos, parece que está entrando num saco furado. Você coloca por um lugar e sai pelo outro. Recebi o salário ontem, recebi o salário hoje, amanhã eu já não tenho mais dinheiro. Estou negativo novamente na conta. Sabe o que está acontecendo? Pode ser que haja um espírito de Mamon operando sobre a sua vida, oprimindo a sua vida. Por que que acontece isso, pastor? Muitas vezes por nossa culpa mesmo, por negligenciar princípios. Quem estava aqui na primeira mensagem que eu preguei? Primeira mensagem que eu preguei, eu disse aqui, contei uma história que eu negligenciei um princípio, que eu plantei uma roça de milho e negligenciei um princípio de preparar o solo corretamente. Sabe o que aconteceu? Eu não consegui realizar a colheita que eu estava esperando. Muitas vezes nós negligenciamos princípios e é isso que acontece na nossa vida. Nós damos liberdade, nós damos legalidade para que o mundo espiritual tenha influência sobre nós, mesmo nós estando debaixo da graça de Jesus. Infelizmente isso é uma verdade. Por isso que nós estamos ensinando isso a vocês. Voltando ao texto aqui, olhe que Jesus está dizendo que não há como servir a dois senhores. Ou você ama um e desprezará o outro. Agora pensem sobre isso. Muitos não se dão conta, mas amar as riquezas e o dinheiro é o mesmo que estar colocando o próprio Deus em segundo plano. Quando você ama as riquezas, você se prende àquilo que é os seus recursos, muitas vezes, é aquilo que muitas vezes é a sua segurança. Você acha que você está seguro.
você está colocando Deus em segundo plano. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Pastor, como que eu identifico esse espírito de Mamon, então? Como que eu identifico o que está acontecendo na minha vida? O espírito de Mamon, você se identifica simplesmente fazendo uma autoavaliação. Às vezes você ouve uma mensagem como essa e começa, nossa, pastor falando de novo sobre dinheiro, pastor falando de novo sobre isso. Entenda que eu não estou falando simplesmente de dinheiro aqui. Eu estou ensinando vocês princípios bíblicos. Algo que Deus deixou registrado na sua palavra. Se não fosse importante para você, não tinha por que estar na Bíblia. Quem entende essa mensagem, igreja? Amém? Amém. Se não fosse importante, Deus não tinha deixado esses princípios para nós. Agora eu quero que você pare para pensar comigo, talvez você esteja perguntando, na verdade, como que eu quebro esse espírito? Como que eu quebro isso da minha vida, pastor? Eu vou te dar 2 conselhos práticos. O primeiro, ore. Primeiro, ore a Deus, peça perdão a Ele e peça a Ele revelar-se sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Existe qualquer resquício dessa legalidade espiritual. Peça discernimento a Ele. E o segundo ponto, você sabe qual é? Seja generoso. Por que ser generoso, pastor? Ser intencional, sendo generoso regularmente. A Bíblia diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No sentido desse contexto aqui, sabe o que está acontecendo? Você resistir ao espírito de Mamon, você fazer aquilo que o espírito de Mamon muitas vezes não quer que você faça, é uma forma de você resistir a ele e fazer aquilo que Deus está querendo que você faça. Amém, igreja? Estão entendendo a mensagem? Primeiro você deve orar, pedir clareza espiritual sobre a sua vida. Na verdade, para todas as áreas da nossa vida, nós temos que colocar a oração, colocar Deus em primeiro lugar, pedir para que o Senhor nos ensine, nos mostre aquilo que Ele quer mostrar. E em segundo passo, seja generoso, seja intencional. Você só vai vencer isso sendo intencional, fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Sabe, ser generoso é a melhor arma para você vencer a avareza e o espírito de Mamon. É a melhor arma. É a melhor arma, sempre vai ser. Quem já viu, eu sou químico por formação, e lá em química a gente fala uma coisa assim. Você vai se lembrar das suas aulas de química e biologia, enfim. Um ácido reage com uma base. E elas se neutralizam. A forma de um neutralizar o outro, um é antídoto do outro. Se você é avarento, se você tem isso dentro do seu coração, você fez uma autoavaliação e você precisa mudar a sua rota, não tem outra forma. Você tem que esforçar o seu coração para ser generoso e fazer aquilo que Deus está ensinando você a fazer. Não tem outro caminho. Você pode vir aqui à frente, eu posso orar por você, abençoar a sua vida, mas se você não mudar o conceito dentro do seu coração e aplicar o antídoto correto para esse mal, você não vai conseguir vencer isso. Amém? Amém, Geraldo? Estão entendendo a mensagem? Sabe, para finalizar sobre Mamon, eu quero aqui falar sobre algumas coisas que ele nos promete. Mamon nos promete segurança. Como que ele nos promete segurança? Se você tem dinheiro, eu estou seguro. Quem já não pensou assim? Estou com a conta recheada, estou seguro agora, estou tranquilo. Mamon nos promete identidade. Sabe, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, se você for milionário, se você tiver dinheiro, tiver bens, você será influente. Pastor, é errado ter dinheiro? É errado ter bens? Não, não é errado. O problema é somente a intenção do seu coração. Quem está entendendo? Se você tiver mais dinheiro, você será importante. Mamon mente isso para nós. Mamon nos promete liberdade.
Se você tem mais dinheiro, você pode fazer o que você quiser, você pode ir onde você quiser, você pode sair daqui, ir fazer uma viagem a qualquer hora. Te promete liberdade. Mamon nos promete felicidade. Se tiver mais dinheiro, você vai ser feliz. Não tem jeito de ser feliz nesse casamento, porque nós estamos quebrados. Nós não temos recursos, nós não temos dinheiro, não tem jeito. Mamon está mentindo para você. Sabe qual é a verdade de Deus para a sua vida? A verdade de Deus para a sua vida é: só Deus pode te dar segurança, só Deus pode te dar identidade, só Deus pode aumentar a sua influência, só Deus pode aumentar e dar importância à sua vida, só Deus pode te dar um propósito, só Deus pode te dar liberdade, só Deus pode te dar segurança. Amém? Glória a Deus. Você entendeu quem que é que pode te dar tudo isso? O espírito da avareza, o espírito de Mamon pode até te prometer um monte de coisas. Mas, meu irmão, somente Deus pode fazer por você, pela sua casa e pela sua família. Amém, igreja? A própria Bíblia nos diz, olha só que interessante o que a Bíblia diz. Salmo 127, versículo 1. Às vezes a pessoa tem tantas riquezas, tantos recursos, tanto dinheiro, mas olha o que o próprio Senhor diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em um outro texto ele vai dizer assim: enquanto os meus dormem, eu os dou por amor. Sabe o que está acontecendo aqui? Não adianta nada, muitas vezes, você levantar cedo, fazer todas as coisas, honrar todos os seus compromissos, se a motivação muitas vezes do seu coração estiver errada, e você não focar naquilo que é o principal da sua vida. Colocar Deus em primeiro, igual nós ensinamos a semana passada. Destinar a Deus aquilo que é de Deus. Fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Enquanto Deus não for o centro da sua vida, você continuará sendo enganado. Enquanto Ele não for o centro de toda a sua vida, não adianta você ir bem, simplesmente na sua área espiritual. Estou orando, estou sentindo a presença do Espírito Santo, eu venho na igreja uma vez por semana, levanto minhas mãos, a palavra fala comigo, eu louvo a Deus. Sabe? Não adianta. Isso é muito bom, é proveitoso, é 100%, é ótimo. É ótimo. Você está no caminho certo, mas honre a Deus em todas as áreas da sua vida. E você vai ver não só bem ir a sua vida espiritual, mas também a sua vida material. Onde você colocar as suas mãos, prosperará. Onde você colocar os seus pés, o Senhor te dará por herança. Onde você for, o Senhor estará com você. Amém? É nisso que nós acreditamos, é isso que a sua Bíblia e a minha Bíblia diz. Nós cantamos hoje aqui que a bênção. Interessante que quando nós vamos escolher as músicas para cantar, muita gente me manda mensagem às vezes: pastor, coloca aquela música. Gente, muito temor no meu coração, eu conto isso para vocês. Todas as músicas que nós cantamos aqui, dentro da nossa playlist que a gente tem, peço direcionamento para o Espírito Santo, com aquilo que Ele quer falar com a igreja naquele dia. 2 semanas atrás Ele me disse, eu ia colocar essa música, a bênção. O Senhor me disse, não, essa música é para a hora que você finalizar a série de mensagens. Porque se o meu povo entender aquilo que eu tenho reservado para eles, se o meu povo entender os princípios que eu deixei pré-estabelecido, as bênçãos correrão atrás deles, as bênçãos os alcançarão. Amém, glória a Deus. Receba essa palavra da parte de Deus sobre a sua vida. Receba isso. Deus tem algo maravilhoso sobre nós. Posso sentir a presença dEle aqui hoje.
Segunda pergunta que eu quero responder é: o dinheiro é ruim? O dinheiro não é ruim. O problema é quando o dinheiro vira o foco principal da sua vida. Sabe como que o dinheiro vira o foco principal da sua vida? Você sacrifica família, filhos, tempo com a sua esposa, tempo com um monte, com a sua família, com os seus filhos, simplesmente por causa do dinheiro. Você quer que eu conte um pecado para você? Eu já fiz isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Tudo que a gente troca, coloca em segundo plano, que não seja Deus e a nossa família. Deus em primeiro lugar, nossa família em segundo lugar, junto conosco. Sabe o que acontece? Da mesma forma que entra numa mão, da outra mão vai embora. É a minha experiência. Eu vivi, se eu fosse contar tantas experiências que Deus já me deu, e nós íamos passar horas aqui conversando. Mas é um conselho pastoral que eu te dou hoje. Não vale a pena trocar a sua vida com Deus, tempo com a sua família, simplesmente por um pouco a mais de pão, por um pouco a mais de dinheiro. Sabe, o que nós ouvimos muito é que o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 10. Pois o dinheiro é a raiz de todos os males. Não? Pois o ódio ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso? O que é então? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo escrevendo a Timóteo isso. E ele continua. Olha o que a palavra diz. Algumas pessoas daquela época, por cobiçar o dinheiro. O que aconteceu, igreja? Se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Vocês entendem a importância de nós entendermos esse princípio? Quem está entendendo? Amém? É o antídoto para todas as coisas, é a palavra de Deus. Eu queria estar com a Bíblia aqui, levantar ela bem alto. É o antídoto para todas as coisas, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor, o Senhor está nos ensinando. E naquela época já tinha gente desse jeito, pessoas que estavam abandonando a fé, porque tinham um pouquinho mais de recurso, porque achavam-se autossuficientes. Não é um problema do nosso século simplesmente, é um problema que vem desde a origem do mundo. Em outras palavras, sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que servir a Mamon é a raiz de todo mal. Olha o que Jesus diz sobre o dinheiro e sobre a riqueza. Lucas 16, 9 diz assim: por isso, nós vamos ler de novo esse texto. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. O sentido óbvio desse texto, sabe qual seria? Usar as riquezas desse mundo para ganhar amigos aqui na terra, e se um dia eu passar necessidade, essas pessoas que eu ajudei, elas também me ajudariam. Seria o sentido óbvio, certo? Porém, mas sabe o que Jesus estava dizendo? A chave desse versículo é: quando essa riqueza acabar. Quando Jesus fala sobre isso, sabe o que ele está falando? O acabar aqui significa morrer. Quando você morrer, Jesus está dizendo o seguinte: pega esse injusto mamon, essa riqueza, todos os recursos que você tem, o que pega o injusto mamon, o que ele oferece, o que está dedicado ao mundo, redime, coloca aquilo que é meu no meu controle, aquilo que é da minha parte, aquilo que nós já ensinamos, que é o dízimo, os 10%. Invista no meu reino, sabe por quê? Porque você vai fazer amigos. Quantos aqui foram alcançados através do dízimo e da oferta de outras pessoas? E ao chegar ao céu,
você sabe o que vai acontecer? Você vai atrair pessoas aqui na terra para o reino de Deus e ganhar novos amigos. E quando você morrer, quando você for desfrutar das moradas eternas, sabe o que vai acontecer? Esses amigos que através do seu recurso, através daquilo que você dedicou e semeou no reino de Deus, te receberão nas moradas eternas. É isso que Jesus está nos ensinando, é isso que Jesus está nos explicando, é isso que Jesus está nos falando. Sabe, Deus é o único que pode transformar dinheiro em almas. Deus é o único que pode transformar recursos em almas. Deus é o único que pode pegar os seus recursos e multiplicar no reino dele. Quando você semeia em fé, o próprio Deus se responsabiliza em frutificar no reino dele. Não se preocupe onde você está semeando. Não se preocupe. A sua função é semear. Sabe o que acontece? Você está semeando. Você está sendo fiel, você está sendo generoso, você está devolvendo a Deus o que é de Deus, você está sendo protegido e Deus está provendo dia após dia na sua vida. Às vezes você não está nem percebendo, mas é Deus provendo, é Deus livrando, é Deus fazendo, abrindo portas. À noite, a pastora Vanessa vai falar uma palavra aqui de generosidade. E se você tiver a oportunidade, assista. Ou venha no culto da noite. Ela vai falar sobre algo que aconteceu na vida dela. Que foi incrível, a forma que Deus fez que ela não tinha mais como fazer. E Deus fez através da vida dela. Tantos testemunhos nós recebemos. Tantas coisas nós vemos acontecer por conta da confiança do povo de Deus em devolver aquilo que é de Deus. O dinheiro não é do mal, guardem isso no seu coração. O dinheiro, ele é neutro. E o seu coração, a sua mentalidade, aquilo que está dentro de você, determina se ele vai fazer bem para a sua vida ou se ele vai fazer mal. É a sua decisão quem vai determinar o que o dinheiro é, na verdade. E o terceiro ponto dessa mensagem, na verdade, a terceira pergunta que eu quero responder aqui é a seguinte. Vou fazer a pergunta e responder. O que eu devo fazer com o meu dinheiro? Pronto. O pastor vai ensinar eu a gastar o dinheiro agora. Vê se tem cabimento um negócio desse. Não é possível que o pastor vai vir aqui falar o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro. Não, gente. Na verdade, não é minha função essa. Na verdade, eu quero ensinar a você que a Bíblia nos ensina que nós somos como um mordomo. Um bom mordomo. Sabe o que é um mordomo? É uma pessoa que administra os bens de uma família. Deus concedeu os recursos para você. E você é um mordomo. Aquele que administra os recursos que Ele está confiando a você. Cabe a você ser generoso. Cabe a você ser prudente ao gastar. Cabe a você fazer aquilo que Deus plantou no seu coração para fazer. A decisão sempre vai ser sua. A decisão sempre vai ser sua de como você vai fazer. Mas o primeiro passo é, se eu posso te dar um conselho, honre a Deus com suas primícias e seja um bom administrador do restante que Deus confiar a você. Honre a Deus com as suas primícias, é o que nós estamos ensinando. Hoje talvez você esteja até pensando assim, pastor, eu tenho tão pouco, eu estou vendo essa série de mensagens, mas mal o Senhor sabe a minha situação. Eu não tenho condições, eu vou esperar eu ter condições um dia para começar a semear algo no reino de Deus. Sabe qual que é a resposta? Com todo o amor que eu sinto por vocês, a resposta está na Bíblia. Lucas capítulo 16, versículo 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Você sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está nos ensinando que se você tem pouco e não é fiel, tão pouco você será fiel quando você tiver muito. É o próprio Jesus nos ensinando e nos falando isso. Vocês estão entendendo? A igreja está entendendo a mensagem. Amém?
Sabe o que o texto está dizendo? É que você, quanto mais confiável você for, mais Deus irá confiar em você. Se você não for confiável, até o pouco que você tem pode ser tirado. É isso que está acontecendo. Sabe o que acontecia comigo no passado? Eu trabalho desde muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E o meu primeiro trabalho não foi um trabalho glamouroso. Foi um trabalho que me pagava, me remunerava bem. Comecei trabalhando na roça. Algumas pessoas que estão aqui conhecem um pouquinho da minha história. Com 12 anos comecei a trabalhar na roça, eu não conhecia Jesus ainda. Enfim, com 15 anos eu conhecia Jesus. Isso já tem 13 anos, 12 anos. Sabe o que aconteceu? 12 anos não, 22 anos, desculpa. Com 15 anos eu conhecia Jesus. Quando eu aprendi o princípio de ser generoso, ser fiel a Deus, sabe o que eu fazia? Eu trabalhava a semana inteira na roça. Boia fria. Sabe o que eu fazia? A melhor nota que eu recebia, eu levava como oferta ao Senhor. Eu levava como princípio do dízimo ao Senhor. E eu me lembro, eu separando, eu ainda jovem, eu separando uma nota de R$100. Era o melhor que eu tinha, colocando no envelope e entregando ao Senhor. Talvez hoje, tudo que eu tenho vivido, tudo que eu e minha família está vivendo, seja reflexo daquelas primeiras sementes que nós semeamos. Por um tempo eu deixei de ser generoso, já contei essa história, e minhas finanças desabaram. Mas quando eu voltei a ser generoso, voltei a ser fiel a Deus, sabe o que aconteceu? O Senhor restaurou todas as coisas de uma forma que nem eu mesmo poderia imaginar que Ele poderia fazer. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Talvez você olhe eu aqui hoje pregando, ministrando essa palavra, e eu quero abrir um parênteses aqui. Talvez você pense assim, o pastor Rudy está aí porque o pastor Rudy é querido. Não. A minha história com Jesus, buscando a sua presença e da minha família, já faz muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos rendido aos pés do Senhor, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje e ministrar uma palavra a você, cuidar dessa igreja, ajudar a cuidar do reino de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Eu sempre me emociono quando eu lembro das minhas origens. Porque é tudo que eu vivi, tudo que o Senhor tem me ensinado. Sabe, você pode estudar todos os livros, mas nada te dará uma boa experiência como você viver na prática. Você pode ser mestrado, doutorado, pode ser o melhor naquilo que você está fazendo, em teoria. Mas se você não estiver na prática, provavelmente você não aprendeu todas as coisas aí. Se prepare para viver aquilo que Deus tem para você. Se prepare para viver aquilo que Deus planejou e projetou para você, para sua casa, para sua família. Se prepare para romper aquilo que Deus já te prometeu. Amém? Glória a Deus. Lucas 16:11 vai nos dizer ainda: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Sabe quais são as verdadeiras riquezas? As almas que nós conseguimos para o rei. As almas que nós conseguimos para o rei e para o rei. Aquilo que nós estamos fazendo para ele. Você pode conseguir almas, pessoas, vidas para Jesus de diversas formas. Pregando a palavra. Você pode conseguir vidas para Jesus orando por pessoas. Você pode conseguir vidas para Jesus ensinando lá no seu trabalho. Mas você também pode e deve conseguir vidas para Jesus semeando seus recursos no solo fértil, que é o reino dele.
Amém. Estamos caminhando para o final. Sabe que Jesus está dizendo isso aqui? Porque o Pai, nosso Pai Celestial, que é dono de tudo, que tem todo o poder para abençoar a minha vida e a sua vida de uma forma abundante, por que Ele daria riquezas, importância e influência para você, se Ele não pode confiar em você? Por que Ele faria isso? Você é digno de confiança? Essa é a pergunta hoje. Eu respondi 3 perguntas e hoje você responde essa para você mesmo. É a hora do ai, ai, ai. Mas você está sendo digno de confiança? Seja confiável aos tesouros do reino. E vocês serão prósperos. Se coloque de pé. Senhor, hoje é um dia que nós estamos finalizando essa série de mensagens. Você tem a escolha de fazer a maneira de Deus ou não. Está na sua mão. Nós ensinamos aqui durante 4 domingos. A decisão é sua, igual eu disse. Sabe, hoje eu falei sobre essa mensagem sobre o espírito de Mamon, para que você entenda o que há de legalidade espiritual entre a sua vida pessoal e os seus recursos. Há uma legalidade. Qual é a legalidade que você está dando? A legalidade do Senhor te abençoar, abrir comportas, ser fonte de provisão e proteção sobre a sua vida? Ou você está à mercê daquilo que está a acontecer, como ondas vão e voltam? Sabe, mas se você decidir hoje a fazer algo de diferente, a mudar a sua rota, a fazer algo que Deus está direcionando para você, eu declaro sobre a sua vida que há um novo tempo sobre os seus recursos. Eu declaro sobre a sua vida que há um novo tempo sobre as suas finanças, que o seu passado não irá definir o seu futuro, mas as sementes que você está plantando hoje irão germinar, irão crescer, e você irá colher a 100 por 1. A 100 por 1, essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Sabe, hoje nós iremos encerrar essa série de mensagens cantando essa música. A bênção é a música que nos traz uma alegria, sabendo que o nosso abençoador é o próprio Deus. É Ele quem cuida de todas as coisas. Que nesse dia, minha oração é que você decida, no nome de Jesus, fazer as coisas da maneira de Deus. Feche seus olhos por 1 minuto. Deixa eu orar por você.